Olá, gente que gosta de gente. Isso mesmo. Parte Comunica agora está no YouTube também. Essa já era a ideia desde o início, quando eu criei o blog. Mas com a confusão toda que foi o ano passado, acabei deixando só o blog e as mídias digitais. E agora decidi criar o canal, né? Antes de qualquer coisa, não deixe de seguir o Facebook e o Instagram e, claro, obviamente, por favor, leiam os textos no blog Parte Comunica, né? Que eu adoro fazer. Se você clicou para ver esse vídeo, então eu acredito que provavelmente você está pensando em fazer uma pós ou você está terminando a faculdade e está naquele momento, o que fazer agora? Vou trabalhar na minha área, vou estudar mais, vou viajar, vou mudar de área. Ai, meu Deus, são muitas as possibilidades, não é mesmo? Então eu decidi contar aqui um pouquinho da minha história para ver se ajuda aí você que está nesse momento, nesse embate e dar algumas dicas aí. Não sei se são bem dicas, mas é o que eu penso e eu vou falar aqui e espero que ajude você nesse momento, tá? Bom, primeiro, eu sou formada em jornalismo, para quem não sabe ainda, tá? Meu nome é Patrícia, eu sou formada em jornalismo, para quem não segue ainda o blog. E eu, no ensino médio, eu decidi fazer jornalismo e não mudei mais de ideia, era isso que eu queria fazer. Eu tinha certeza absoluta. Eu tinha certeza que o momento mais especial da minha vida seria fazer o curso de jornalismo e trabalhar com jornalismo, obviamente. Eu nunca gostei de estudar aquilo que não me interessa. Bem difícil na escola, né? Sim, bem difícil. E eu sabia que na faculdade ia dar tudo certo, que eu ia estudar o que eu gostava. E foi exatamente o que aconteceu. Eu amei jornalismo, eu era apaixonada pelo curso. Fiz esses 4 anos do curso, assim, de cabeça. Eu me entreguei, fiz tudo que você possa imaginar, todas as atividades extracurriculares que tinha, eu participava. Sabe, eu me esforcei assim ao máximo no curso, porque eu realmente gostei muito de tudo que eu fiz lá. E daí chegou aquele momento de fazer estágios, porque a gente também tem que ganhar uma experiênciazinha no mercado de trabalho. Então eu tinha decidido, isso estava muito bem planejado na minha vida, nos 2 primeiros anos me dedicar 100% à faculdade, então eu fazia todas as atividades extracurriculares que no jornalismo tem muito na PUC, né? A gente fazia sabatina com as eleições para prefeito, ficava até tarde na PUC. A gente fazia a Semana de Cultura de Curitiba, a gente cobria para rádio. Enfim, 500 coisas. E daí, a partir do terceiro ano, eu já estava planejado que iria atrás de estágio, para fazer os 2 últimos anos de estágio. E foi esse momento que eu me decepcionei um pouco com o jornalismo. Que eu fiz um estágio outro legal, alguns nem tanto, mas em todos eles eu vi o jornalismo indo para um caminho que eu não curtia muito não, que não era a minha praia. Que eu fiquei, não é bem isso que eu quero fazer da minha vida não. Não vai dar certo. E daí eu fiquei, putz, e agora? Tô terminando a faculdade. E como assim eu estou me decepcionando com o curso que eu escolhi, né? Fiquei meio perdida, fiquei. Mas continuei focada, tá? Fazendo faculdade, fazendo estágio e fui indo. No último período, no meu último ano, último período, 2019, a professora de uma disciplina quis montar um grupo de pesquisa sobre educomunicação. E ela me chamou para fazer parte. Daí eu fiquei, putz, já tô fazendo tanta coisa. Eu já chego tarde em casa, acordo super cedo, vou dormir tarde, tenho pouco tempo de almoço, estou fazendo TCC. Ai, não sei, participar de um grupo de pesquisa, mas fui. Não me pergunte por quê, eu simplesmente fui. Falei, não, vou fazer, mesmo que naquele dia eu não conseguia almoçar, eu não tinha tempo para almoçar, porque era 1 hora a mais depois da aula, e daí eu já tinha que sair correndo pro mestrado, pro estágio, não tinha tempo para almoçar. Mas tudo bem, eu fiz. E foi a melhor coisa eu ter feito, viu? São escolhas na vida. Essa é a minha dica, escolhas, as escolhas que a gente faz. E eu fiz,
eu conheci uma outra pessoa nesse grupo de pesquisa que tinha feito a faculdade de jornalismo, que tinha ganho o prêmio Marcelino Champagnat e que tinha feito com o prêmio um mestrado em educação na PUC. E daí eu comecei a conversar com essa pessoa e eu comecei a me interessar mais pelo grupo de pesquisa que é sobre educomunicação, educação e comunicação. Tava me interessando muito aquele tema. E ao mesmo tempo, as pessoas da faculdade, os professores, começaram a dizer que eu que ia ganhar o prêmio Marcelino Champagnat. Até então, isso nem passava na minha cabeça. Que eu nem sabia como funcionava esse prêmio. Eu nem sabia se ele era real, porque eu nem tinha pesquisado nada sobre ele, só tinha ouvido falar uma vez lá no início da faculdade. Então, eu não tinha nem ideia de nada sobre ele. Eu nem tinha certeza que existia mesmo isso. E daí, quando começaram a falar, colocaram o negócio na minha cabeça, né? Eu fiquei, não, será? Será mesmo que eu vou ganhar? E daí, como é? Eu tenho uma bolsa para continuar estudando? E daí, eu conversei com essa menina que eu conheci. E ela fez exatamente isso com o prêmio. Ela conseguiu fazer o mestrado com bolsa. E eu comecei a falar, não, peraí. Mas daí fica bom demais, né? Porque já, naquele momento eu já tinha decidido que meu próximo passo seria o mestrado. Ou em educação ou em jornalismo. Um dos dois. Mas independente de qual fosse, seria para dar aula, porque o que eu gosto mesmo, eu adoro jornalismo, adoro pesquisar sobre jornalismo, mas eu amo a sala de aula, tá? Eu amo o meio acadêmico. E então eu já sabia que eu ia fazer. Eu pensei, não, mas se eu não conseguir agora, eu vou fazer em outro momento, eu vou fazer processo seletivo de bolsa em outros lugares. Já estava na minha cabeça. Mas daí eu pensei, agora, se eu ganhar o prêmio, daí eu faço já agora o que eu quero fazer. Daí chegou ao segundo momento de escolha mais difícil da vida. Foi um dos momentos punk para mim de escolha. Porque eu já tinha uma bolsa de pós-especialização em jornalismo, né, na PUC, pela nota do ENAD, que quem tivesse uma nota boa já ganhava essa pós de 50%, 70%. E eu tinha ela, só que eu tinha que usar naquele ano. Em julho eu tinha que fazer a minha inscrição. E só que o processo para fazer a disciplina isolada do mestrado, para daí fazer o processo seletivo, para entrar no mestrado, era ao mesmo tempo, era na mesma época. E eu não queria fazer os dois ao mesmo tempo. Para mim não cabia fazer os dois ao mesmo tempo. Tem gente que fez, tá? Eu já conheci gente que fez a especialização e o mestrado ao mesmo tempo. Mas para mim não era uma opção, eu queria um só. Então eu tinha que escolher. Porque eu tinha que fazer já o processo para entrar na disciplina isolada, né? É a disciplina que você faz sem estar ainda fazendo aquela pós, e para conhecer o professor, para conhecer mais da sua pesquisa, enfim, isso é muito importante. E agora, só que se eu fizesse isso, eu ia perder a bolsa da especialização. E eu não tinha certeza se eu ia ganhar a bolsa Marcelino Champagnat para fazer o mestrado. Porque se eu não ganhasse, eu não iria fazer. Porque daí eu teria que pagar. E para pagar, eu tinha que antes trabalhar para daí conseguir pagar. Então, né, era uma escolha bem difícil. E eu decidi seguir o que eu achava que eu tinha que fazer. Eu queria o mestrado. Queria muito. Então, eu fiz o processo para entrar na disciplina isolada naquele ano mesmo, né? Para fazer em agosto, no segundo semestre de 2019, a disciplina isolada com o professor que eu já estava pensando que seria o meu orientador, se eu entrasse no mestrado. Então, eu fiz o processo e perdi a minha outra bolsa. Ok. Daí, tudo dependia da minha colação, porque eu só ia saber do prêmio na colação. A gente só sabe na hora. Na hora mesmo. E na semana seguinte já ia ter aula. E já teria que pagar a disciplina isolada. Então, se acontecesse de eu não ganhar o prêmio, eu já teria que cancelar a disciplina isolada na semana seguinte. Mas, obviamente, que isso não aconteceu. Eu ganhei o prêmio.
Então, na semana seguinte da minha colação, eu estava na PUC novamente para ter aula no mestrado. Isso é muito crazy, gente. Isso é muito louco. Porque eu recém tinha me formado. Recém. Em jornalismo. E eu estava indo lá fazer uma pós em outra área. Outra área, educação. Porque a minha pesquisa tem muito a ver. Eu junto muito a comunicação e o jornalismo. Tá totalmente as duas áreas. Mas a pós em si é outra área. Então foi um momento de medo total. Né? Primeiro momento de alegria de que eu ganhei realmente a bolsa. E daí na semana seguinte, aquele medo, entrar naquela sala com um pessoal bem mais velho que eu, totalmente diferente, todo mundo já conversando, todo mundo se conhecia, falando de doutorado, falando das suas pesquisas. Eu fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quando o professor pediu para me apresentar, eu respirei e falei a verdade, né, gente? Falei, olha, sou a Patrícia, formada em jornalismo. Aliás, me formei semana passada e estou aqui para fazer um mestrado. A minha área é essa. Todo mundo me olhou. Todo mundo virou para me olhar quando eu disse que tinha me formado semana passada. Porque realmente não é normal. Então tá, foi, né? Passei por esse momento. Foi bem difícil essa disciplina isolada, porque era uma disciplina bem voltada para a história da educação. Eu não sabia nada ainda de educação. Então eu fiquei muito perdida. Eu anotava tudo que o professor falava. Eu lia 500 vezes os textos, sabe? Ficava muito, meu Deus do céu, não vou dar conta desse negócio aqui. E daí, lá por outubro, eu tive que começar a ir atrás do processo seletivo para entrar no mestrado, porque eu ainda não estava nele. Ainda tinha que passar por todo o processo, assim como todo mundo. Comecei a conversar com o professor, e já vi como que funcionava o processo, bababá. Tive que fazer um pré-projeto, entregar esse pré-projeto. Tive que estudar, eles entregam, assim, 5 livros de um tema, 5 livros de outro tema. Você escolhe um tema e lê no mínimo 3 livros desse tema. Então, eu li esses 3 livros. E daí, no dia da prova, você faz 2 questões de texto grande, relacionando, a primeira relacionando esses 3 livros e a outra relacionando esses 3 livros com o seu tema. Era um troço, assim, muito complexo. Por quê? Porque você não tá com os textos em mão, né? Você não tá com nada de apoio. Você só tá, ó, com a cachola. E para lembrar três, 4 livros e lembrar ainda da sua pesquisa, gente, é difícil. É difícil. Mas não é impossível, tá? Eu me organizei em 2 meses, eu estudei esses textos, eu estudei meu pré-projeto, era todo dia estudando, sabe? Eu não sei como eu não surtei nesse momento, porque eu tenho ansiedade, e eu não sei como nesse momento eu estava muito tranquila, mas eu tinha colocado na minha cabeça, assim, ainda tinha um período, né? Porque a bolsa, se eu não me engano, tem uma validade de 2 anos, eu não tenho certeza absoluta, mas acho que era essa a informação que tinham me dado, tinha uma validade. Então, caso eu não passasse no processo seletivo naquele ano, eu ainda poderia tentar no ano seguinte, 2020, ainda com a bolsa. Existia essa segurança. Eu não queria usar isso, eu queria entrar já, porque eu não queria ficar mais um ano fazendo disciplina isolada e estudando para passar na prova. É meio chatinho. Queria já começar. Mas existia essa segurança. Então, eu me organizei e falei, não, então não tem por que ficar numa neura, né? Vamos se organizar, que eu sou ótima nisso, em me organizar, os estudos, e vamos estudar. Vamos estudar o que tem que ser feito, vou falar com o professor, vou mostrar para ele o que eu tô fazendo. Sabe, eu fiz o que eu sei fazer, que é estudar. Eu sei estudar. E deu certo, né? Porque daí a prova é realmente isso. Vai bem quem estuda. Quem lê, se aprofunda e estuda. Porque na hora, depois de ficar 2 meses lendo aqueles textos, estudando eles, relacionando eles e pensando neles, refletindo, babá, quando cheguei na prova, tava tudo aqui. Eu não precisava pensar mais, porque já tava aqui. Era só escrever, só escrever, só escrever, só escrever.
que eu já tinha tudo formulado na cabeça. Nome, data, eu lembrava de tudo. Os nomes das pessoas que eu tinha que colocar, as datas, os eventos históricos da educação. Não me pergunte como, agora eu não lembro mais tão bem assim. Não, eu lembro, uma coisa ou outra eu lembro. Mas naquela hora eu lembrava de tudo. E depois desse momento, quando você passa nessa prova, né, que daí você recebe lá a listinha dos nomes que passaram, teu nome tá lá, e tem a entrevista. Que da entrevista também eu fiquei meio assim, nossa, meu, não sei se... E eu achava que era o terror, que ia ser o terror a entrevista. Depende muito, sabe? Acho que depende de faculdade para faculdade, de curso para curso, de pessoa para pessoa, não sei. A minha entrevista foi tranquila. Foi tranquila porque foi com o meu orientador, né, que já era para ele ser meu orientador, e mais duas professoras. E daí eu acho que eu levo sorte porque o meu orientador é muito de boa, ele é uma ótima pessoa, ele é super brincalhão e, assim, ele é incrível. Então, eu tava super nervosa, mas daí ele deixou o momento da entrevista bem tranquilo, assim, fizeram algumas perguntas, daí elas falaram do meu pré-projeto, as outras professoras, porque elas leem antes da entrevista. E daí, quando eu falei que era Marcelino Champagnat, que daí meu orientador comentou, e daí eu falei que sim, daí foi tranquilo. Daí elas falaram, então tá bom, então é isso, então semana que vem você já vai receber as aulas para você escolher junto com o seu orientador quais aulas você vai fazer, não sei o quê. E daí eu fiquei olhando, tipo, mas como assim ela já tá me dizendo isso? Se é só daqui uma semana que sai se eu passei na entrevista e se eu vou entrar. E ela já tava dizendo que eu ia escolher as aulas. Então, foi tranquila nesse quesito. Mas nem sempre é, tá, gente? É bom ir preparado. Eu fui super mega preparada para falar do meu pré-projeto. Se chegasse um professor querendo falar dos mínimos detalhes do meu pré-projeto, eu tinha tudo aqui na cabeça para poder falar, para poder discutir. Não precisei, mas às vezes é necessário, então é bom se preparar. E, e daí esse, né, o segundo momento de grande alegria que você recebe lá a listinha dos nomes que passaram e o teu nome tá ali, é um momento, 2 segundos de pura alegria, para depois você pensar, meu Deus, e agora? Agora eu vou fazer esse negócio. E como vai ser? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que era isso mesmo que eu tinha que fazer? Normal, todas as escolhas que a gente faz da vida, né, decisivas assim, eu acho que a gente pensa essas coisas. Pelo menos eu sempre penso. Mas não sei. Respira fundo e vai. Vai um dia de cada vez, vai fazendo uma coisa de cada vez, dando conta de uma coisa de cada vez, que as coisas funcionam mesmo. Sabe esse negócio que as pessoas dizem: no final tudo dá certo"? Não quer dizer que você tem que ficar parado olhando para o céu e pronto, tudo vai dar certo. Não, né, gente, por favor. Mas eu acho que quer dizer que se você for fazendo as coisas que você tem que fazer todo dia, sabe? Hoje eu tenho que estudar isso, hoje eu tenho que ler aquilo, amanhã eu vou focar nisso, depois eu tenho que escrever, aqui eu vou me organizar para isso. Se você vai fazendo essas coisas, vai dar certo. Claro que vai ter os imprevistos, porque a vida é cheia de imprevistos. A gente tem imprevistos o tempo inteiro. Então, você vai lidando com esses imprevistos, ao mesmo tempo que você vai fazendo o que você tem que fazer. E foi o que eu fiz nesse ano de 2020. Agora, essa parte, né, a gente fala em outros vídeos, que daí eu vou falando mais um pouco sobre o meio acadêmico, vou falar também um pouco sobre a faculdade em si, após e blá blá blá, essas coisas, tá? Por hoje era isso, minha gente. Essa é a minha história. A sua pode e deve ser completamente diferente, afinal, qual a graça da vida se fôssemos todos iguais e tivessem as mesmas escolhas e trajetos, né? Mas eu acredito que contar, assim, um pouco da minha história pode ajudar quem tá nesse momento decisivo. Não precisa ser exatamente terminando a faculdade, mas em algum outro momento em que você tem que escolher se você vai fazer isso na sua vida ou aquilo. Acho que a minha principal dica é: pensa naquilo que vai te fazer bem. É difícil, porque a gente tem interferência do mundo,
das pessoas à nossa volta, que às vezes não é por mal que falam, mas acabam falando o que elas acham, que se esse caminho é mais certo, aquele não é, esse você tem que fazer, aquilo você não pode fazer. As pessoas fazem isso, nós fazemos isso o tempo inteiro, né? Julgamos o tempo inteiro e olhamos para a vida do outro e enxergamos o que nós faríamos e a gente acredita que esse é o certo. Mas não é, cada um vai ter o próprio caminho, cada um vai fazer as suas próprias escolhas. E isso de certo e errado não é bem assim a vida, né? A gente pode ter diferentes caminhos aí, não quer dizer que um vai super ser magnífico e o outro um terror horrível. Não necessariamente. Então, faça, tentando ao máximo pensar naquilo que você realmente quer fazer, tá? Que você sente que você quer fazer, claro, dentro das suas possibilidades, né? Como eu disse já aqui, eu não estaria fazendo mestrado se não fosse a bolsa, porque se fosse para pagar, eu teria que antes trabalhar e daí conseguir pagar, ou fazer processo seletivo em outras universidades para conseguir bolsa. Essa seria a minha realidade. Então a gente busca aquilo que a gente quer muito fazer dentro da nossa realidade, da nossa possibilidade, né? É isso, gente. Agora, não esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal para ter mais informações sobre esse mundo acadêmico. E vão ter algumas outras coisinhas também que eu vou fazer de vídeo aqui e a gente vai conversando. Tchau, tchau e até o próximo tema.